Salmo 23, Velho Testamento. A completa suficiência em Deus. O Salmo 23 nos ensina que, independentemente da condição do nosso corpo ou das circunstâncias da vida terrena, se temos o Senhor como nosso pastor, somos completos. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o nosso pastor, temos tudo o que precisamos. Isso significa que, mesmo que nosso corpo esteja em um estado de alegria ou sofrimento, nossa alma encontra completude e satisfação em Deus. A presença e o cuidado do Senhor nos bastam, e não nos falta nada essencial para nossa verdadeira felicidade e paz. Paulo, em sua carta aos Filipenses, expressa uma lição semelhante. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12 a 13. Paulo também reforça essa ideia ao declarar que o amor de Cristo é o bastante. O amor de Cristo me constrange. 2 Coríntios 5,14. Mostrando que a verdadeira suficiência e força vem de Cristo, independentemente das circunstâncias externas. Versículos 2 a 3. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus nos conduz a verdes pastos e águas tranquilas, simbolizando a plenitude e a paz que Ele oferece, independentemente das condições físicas ou emocionais. O que realmente importa é a justiça de Deus, que nunca falha. Mesmo em meio ao sofrimento ou às dificuldades, o Senhor nos honra, proporcionando descanso e renovação. E tudo isso é feito por amor ao seu nome, assegurando-nos que sua justiça e bondade estarão sempre presentes em nossa vida. No Novo Testamento, essa ideia de ser guiado por Deus para a justiça é refletida em Romanos 8,14, onde Paulo afirma: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nota cultural. Nos dias de hoje, os beduínos, que ainda praticam o pastoreio de ovelhas, têm um costume interessante. Quando uma ovelha tende a se separar do rebanho repetidamente, o pastor vai atrás dela, quebra sua perna e coloca uma tala. Durante o período de recuperação, ele a carrega nos braços, cuidando dela com especial atenção. Quando a ovelha finalmente sara, ela perde o hábito de fugir, tornando-se mais próxima e dependente do pastor. Essa prática ilustra de maneira simbólica como o Senhor, em sua sabedoria e amor, pode permitir que passemos por dificuldades para nos ensinar a confiar mais nele e a seguir sua orientação mais de perto. Parábola da ovelha perdida. Mateus 18, 12 a 14. Lucas 15, 3 a 7. Jesus, em sua infinita sabedoria, conta a parábola da ovelha perdida para ilustrar o valor imensurável de cada ovelha, ou seja, de cada indivíduo, para Deus. Na história, Jesus revela o coração do Pai e como Ele valoriza cada um de nós, não permitindo que ninguém se perca sem que Ele vá atrás para resgatar. Lucas 15, 4. Que homem de vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai atrás da perdida, até que venha a achá-la? Jesus nos ensina que o pastor deve ir ao encontro da ovelha que se perdeu, não apenas por amor a ela, mas também para protegê-la do perigo iminente, como o lobo que busca devorar a ovelha vulnerável. O ato de se perder do rebanho é perigoso, pois a ovelha que se afasta se torna uma presa fácil para o lobo. Mesmo estando perdida, a ovelha mantém sua identidade como ovelha, e é responsabilidade do pastor trazê-la de volta ao rebanho antes que o lobo a encontre. Esse conceito nos lembra a história de Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã após seu pecado com Batseba. Natã contou a Davi a parábola do homem rico que tomou a única ovelha de um homem pobre
para dar a um viajante. O viajante, nesse contexto, representa Satanás, que vem para tentar e destruir. O pastor deve ser diligente em resgatar a ovelha perdida, assim como o Senhor busca cada um de nós para nos proteger do mal. O pastor precisa agir com urgência e determinação, porque, assim como o lobo ou o viajante na parábola de Natã, Satanás está à espreita, esperando para atacar os vulneráveis. Contudo, a missão do pastor não é apenas proteger, mas também restaurar. Assim como os beduínos cuidam de suas ovelhas quebrando a perna daquelas que se afastam repetidamente e as carregando até que estejam curadas e prontas para caminhar novamente com o rebanho, o pastor deve restaurar a ovelha perdida com paciência e amor. Uma vez restaurada, a ovelha aprende a andar junto com as outras, multiplicando para o bem do pastor e do rebanho. O bom pastor, João 10, 1-18. Jesus se descreve como o bom pastor, aquele que conhece profundamente suas ovelhas, chamando-as pelo nome, e que está disposto a dar sua vida por elas. Aqui, Jesus nos mostra que o relacionamento entre o pastor e suas ovelhas é íntimo e sacrificial. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O papel do apacentador, segundo Jesus, é tanto sacrificial quanto relacional. Ele não apenas conhece suas ovelhas, mas está disposto a sacrificar tudo por elas, inclusive sua própria vida. Esse sacrifício reflete o amor incondicional de Cristo, que busca incessantemente por cada um de nós, mesmo quando nos afastamos. Jesus também nos ensina que aquele que perde a vida por ele, na verdade, a ganhará. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 10, 39. Isso significa que, ao sacrificar nossas vidas em amor e serviço, tal como o bom pastor faz, encontramos a verdadeira vida em Cristo. A missão de resgatar, cuidar e proteger é contínua e deve ser feita com amor, paciência e alegria, sabendo que cada esforço para trazer de volta uma ovelha é precioso aos olhos de Deus e resulta em verdadeira vida para aqueles que seguem o exemplo de Cristo. Essas passagens reforçam a visão de que o papel do pastor é profundamente comprometido, paciente e sempre guiado pelo amor incondicional, pelo perdão infinito e pela disposição de sacrificar tudo pelo bem das ovelhas, seguindo o exemplo do próprio Cristo. Cada ovelha é de valor inestimável e a busca pelo perdido, assim como o ato de perdoar, deve ser incessante e cheio de alegria, com a certeza de que essa é a verdadeira expressão da vida em Cristo. Novo Testamento. Ensinos de Paulo. Instruções aos presbíteros. Atos 20, 28-31. Paulo, em seu discurso aos presbíteros de Éfeso, instrui-os sobre a grande responsabilidade que possuem como líderes da Igreja de Deus. Ele destaca a importância de estarem atentos e vigilantes, não apenas por si mesmos, mas por todo o rebanho que lhes foi confiado pelo Espírito Santo. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Paulo sublinha a seriedade da posição dos presbíteros, ressaltando que eles foram escolhidos pelo Espírito Santo para liderar e proteger a Igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue de Cristo. Ele alerta sobre a necessidade de vigilância constante, pois os líderes devem proteger o rebanho contra falsos ensinos e influências destrutivas. Paulo enfatiza que os presbíteros devem ter um caráter irrepreensível, sendo exemplos vivos da fé que professam. Eles devem possuir integridade, sabedoria e uma disposição genuína para servir. Não é apenas a proteção física e espiritual que importa, mas também a forma como eles conduzem suas vidas pessoais, sendo modelos de comportamento cristão para o rebanho. Paulo, em consonância com os ensinamentos de Cristo,
nos ensina que o papel do presbítero é restaurar e proteger as ovelhas, não expulsá-las. Em Gálatas 6:1, Paulo exorta: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-lo com espírito de mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Expulsar uma ovelha é, na prática, matá-la espiritualmente, pois a deixa vulnerável ao lobo ou viajante que é Satanás. O que deve ser morto é o pecado, ou o viajante, e não a ovelha. Mesmo que uma ovelha precise ser removida de uma posição de liderança ou de um cargo dentro da igreja devido a falhas, ela deve ser restaurada com amor e paciência, para que volte a ser parte do rebanho. Paulo também reconhece a importância de preparar novos líderes para continuar a obra de Deus. Em 2 Timóteo 2:2, ele instrui: E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O presbítero deve treinar e capacitar outros para assumir seu lugar, garantindo que o ministério continue a crescer para Cristo. Assim como um pastor de ovelhas treina seu aprendiz, garantindo a continuidade do cuidado do rebanho, o presbítero deve preparar sucessores. Se um pastor morre sem um sucessor, o rebanho se dispersa e fica vulnerável, servindo apenas para o açougue, ou seja, para a destruição. Embora Cristo seja nosso pastor supremo, é necessário haver líderes terrenos como presbíteros para guiar e proteger o rebanho em sua ausência. Exortação ao cuidado pastoral. Embora Pedro seja o autor desta carta, suas exortações ao cuidado pastoral refletem as preocupações que tanto ele quanto Paulo compartilhavam em relação à liderança na igreja. Pedro instrui os presbíteros sobre como devem apacentar o rebanho de Deus, destacando atitudes e comportamentos essenciais para uma liderança eficaz, piedosa e alinhada com o exemplo de Cristo. Versículo-chave: Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro destaca que os líderes da igreja devem servir ao rebanho de Deus com disposição e zelo, não por obrigação ou interesse pessoal, mas com um coração sincero e voluntário. Eles devem evitar a tentação de exercer autoridade de forma opressiva ou por ganância, e, em vez disso, liderar com humildade, sendo exemplos vivos do que significa seguir a Cristo. Assim, a liderança cristã deve refletir o caráter de Cristo, a verdadeira pedra angular da igreja. Os presbíteros devem ser homens de caráter forte, guiados por um senso profundo de dever e amor ao rebanho. Devem evitar a ganância e o desejo de poder, focando-se em servir e guiar o rebanho com bondade, justiça e um espírito de abnegação. O caráter íntegro e a disposição para servir voluntariamente são fundamentais para manter a saúde espiritual e a unidade da igreja. Pedro exorta os líderes a serem exemplos ao rebanho, refletindo o papel exclusivo de Cristo como a pedra angular e o fundamento da igreja. Cristo é o alicerce sobre o qual a igreja é edificada, e nós, como pedras vivas, somos chamados a seguir seu exemplo, fortalecendo essa construção espiritual. A liderança na igreja deve, portanto, imitar a Cristo, pisando em suas pegadas e trilhando seu caminho de serviço, sacrifício e amor. Assim como Cristo preparou Pedro para um papel de liderança, os presbíteros de hoje têm a responsabilidade de preparar outros para continuar a obra do ministério. A falta de preparação de sucessores coloca em risco o futuro do rebanho, que pode se dispersar e se tornar vulnerável ao inimigo. Portanto, os líderes devem garantir que haja continuidade no ministério, ensinando e capacitando outros para liderar, assegurando que a igreja permaneça firmemente construída sobre o fundamento de Cristo. Conclusão e resumo: Deus como o pastor ideal.
O Salmo 23 nos dá a imagem de Deus como o pastor que cuida, guia e protege suas ovelhas com perfeição. Jesus como o fundamento e a pedra angular. Cristo é o alicerce único e essencial da Igreja, e nós, como suas pedras vivas, somos chamados a fortalecer essa construção espiritual. Liderança sacrificial e amorosa. Paulo e Pedro destacam a responsabilidade dos líderes em proteger e guiar o rebanho, servindo como exemplos de fé e dedicação. Eles também enfatizam a importância de preparar novos líderes para garantir a continuidade do ministério. Essas passagens sublinham que o papel do líder cristão é refletir o caráter de Cristo, garantindo a continuidade e o crescimento da igreja que ele edificou. A unidade e a espiritualidade da família. O papel do homem como cabeça e sacerdote do lar. Em uma família cristã onde todos os membros são crentes, a dinâmica espiritual é fundamentada na ordem estabelecida por Deus, onde Cristo é o cabeça de todos, o homem é o sacerdote do lar, e os presbíteros da igreja desempenham um papel de liderança e apoio espiritual. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Isso estabelece a estrutura de autoridade onde Deus é sobre Cristo, Cristo é sobre o homem, e o homem é sobre a mulher, todos servindo com amor e reverência. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Neste contexto, o homem, como líder espiritual da família, deve guiar sua esposa e filhos nos caminhos do Senhor, com a mesma dedicação e sacrifício que Cristo demonstra pela igreja. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Submissão aqui é entendida como uma parceria na missão de seguir a Cristo, onde a esposa caminha ao lado do marido, reconhecendo a autoridade que Deus conferiu ao homem como líder espiritual do lar. O homem, como presbítero de sua própria família, deve buscar continuamente a orientação dos presbíteros da igreja, que são chamados a ministrar com fidelidade e sabedoria. O presbítero deve apegar-se firmemente à palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja capaz de exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem. O homem crente deve então aplicar esses ensinamentos dentro de seu lar, guiando sua família com amor e diligência. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso implica que todas as ações e decisões dentro da família devem ser feitas com a intenção de glorificar a Cristo, reconhecendo que o serviço a Deus é a prioridade máxima. Em uma família onde nem todos são crentes, o homem crente é chamado a ser uma luz e um exemplo de fé, paciência e amor. Ele deve liderar com a mesma estrutura de autoridade divina, reconhecendo que Cristo é o cabeça de todos, e ele é chamado a ser o guia espiritual, mesmo que sua família não compartilhe da mesma fé. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim para pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Este texto nos lembra que a decisão de seguir a Cristo pode causar divisões, mas o homem crente deve manter sua fé firme, liderando com amor e oração. O homem, como líder espiritual, deve se submeter a Cristo, buscando forças em tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Esta mentalidade ajudará o homem a agir com amor e paciência, mesmo quando enfrentando resistência ou oposição dentro de sua própria casa. O papel dos presbíteros da igreja é crucial aqui, pois eles oferecem apoio espiritual e aconselhamento ao homem, ajudando-o a navegar pelas dificuldades de liderar uma família em que nem todos compartilham da mesma fé. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós,
não por constrangimento, mas de livre vontade, como Deus quer, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Os presbíteros são exemplos e guias, mas é o homem quem deve aplicar esses ensinamentos dentro do seu lar, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Isso nos lembra que a influência do crente na família pode ser um instrumento de Deus para a salvação daqueles que ainda não creem. Em ambas as situações, a responsabilidade do homem como cabeça e sacerdote do lar é clara. Ele deve liderar com amor, guiado por Cristo, apoiado pelos presbíteros da igreja e com a compreensão de que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Quer sua família seja totalmente crente ou contenha membros que ainda não conhecem a Cristo, o homem deve ser um exemplo de fé, perseverança e serviço, confiando que Deus está trabalhando através de sua liderança para o bem de sua família. Mordomia cristã. Administrando o dinheiro com sabedoria e coração, dedicado a Deus. Em uma família cristã onde todos são crentes, o dinheiro é reconhecido como uma necessidade para o sustento, mas deve ser mantido no bolso e nunca no coração. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso significa que o problema não está em possuir dinheiro, mas em deixar que ele ocupe o lugar central em nossas vidas. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O coração do cristão deve ser a morada do Espírito Santo, conforme ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós. Quando permitimos que o Espírito Santo habite em nossos corações, ele nos ajuda a tomar decisões sábias, tanto em nossa vida material quanto espiritual. Como cristãos, devemos lutar pelo nosso pão de cada dia, como ensinado em: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Este versículo destaca a importância de trabalhar e não ser um peso para os outros, evitando a preguiça e a ociosidade que desonram a Deus e trazem vergonha à comunidade de fé. Além disso, a família cristã deve estar atenta às necessidades dos membros mais vulneráveis da igreja, como órfãos e viúvas. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso significa que é nossa responsabilidade ajudar aqueles que estão em necessidade, garantindo que eles não se tornem vítimas de abandono ou da indiferença. Se houver alguém necessitado em nossa comunidade de fé, devemos ser os primeiros a estender a mão, como ensinado em Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ajudar nossos irmãos e irmãs em Cristo é uma demonstração de nossa fé viva e um testemunho para o mundo. Devemos fazer tudo como para Deus, e não para os homens. Conforme tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso implica que nosso trabalho e nossas ações de caridade devem ser motivados pelo amor a Deus e não pelo desejo de reconhecimento humano. Em uma família onde nem todos são cristãos, o crente deve ser um exemplo de diligência e generosidade. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel. O cristão deve ser responsável por sua própria família, trabalhando para prover o sustento necessário e evitando ser um fardo para os outros. Jesus também nos ensinou a importância de ajudar os necessitados, dizendo: porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. O cristão deve ser o primeiro a ajudar os membros necessitados da igreja, para que aqueles de fora não tomem essa responsabilidade e desviem a atenção dos crentes das coisas de Deus.
Se um cristão é preguiçoso ou apegado ao dinheiro, isso pode afastar outros da fé. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Devemos trabalhar diligentemente, não apenas para nosso sustento, mas para poder ajudar aqueles em necessidade. Além disso, devemos estar atentos ao discernimento espiritual. Quando estamos congregados em Cristo Jesus, numa ressonância espiritual, somos capazes de discernir o que é verdadeiro do que é falso. Essa sensibilidade espiritual pode ser tão aguçada que, em nossa jornada de fé, podemos detectar luzes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.